Há um lugar pra chegar, há uma ponte que te levará pro outro lado. Há um sonho, uma voz dizendo: os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir, e quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive a seu lado. Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus, tua vida também é minha vida. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei. Os teus sonhos eu realizarei. Vou te levar, te conduzir, e quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive a seu lado. Há um lugar pra chegar, há uma ponte que te levará pro outro lado. Há um sonho, uma voz dizendo: os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir, e quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive a seu lado. Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus, tua vida também é minha vida. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei. Os teus sonhos eu realizarei. Vou te levar, te conduzir, e quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive a seu lado. Amém, Senhor. Que todos aqui possam viver os teus sonhos, aqueles que você tem para nós, Senhor. E para aqueles que ainda sonham sonhos fora dos teus planos, da sua vontade, que possam hoje decidir se alinhar aos teus. Pois certamente chegará o dia que nós iremos atravessar essa ponte do outro lado e chegar até o nosso destino, tendo cumprido o nosso propósito, nossa missão. E apesar de ter sido árduo e difícil, o Senhor terá olhado para nós e dizer: eu estive contigo, ao seu lado, eu te conduzi. A tua vida também é minha vida, e eu nunca te deixei. Obrigada, Senhor. Que todos aqui possam, todos que estiverem ouvindo essa música, essa canção, possam sentir amados por Ti. Pois quem somos nós, Senhor,
para que você tenha sonhos ao nosso respeito, para que sonhe conosco. Amém. Pai amado, nesse momento queremos apresentar-nos como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Aceita, Senhor, esse incenso, esse perfume, que ele venha subir, Senhor, e será agradável às Suas narinas. Visita, Senhor, os corações daquele que Te busca, em espírito e em verdade. És meu anelo, o meu refúgio, minha vida inteira entrego a Ti. És meu amado, o meu tesouro, eternamente sou grato a Ti. Tudo o que tenho é Teu, mesmo que me peça, ó Deus, eu lhe darei. Algo para mudar em mim, ou sacrificar para Ti, eu lhe darei. E me perco em seu olhar, e me lanço em Suas mãos, e a beleza da Sua doce voz me convida para Te adorar. És meu anelo, o meu refúgio, minha vida inteira entrego a Ti. És meu amado, o meu tesouro, eternamente sou grato a Ti. Tudo o que tenho é Teu, mesmo que me peça, ó Deus, eu lhe darei. Algo para mudar em mim, ou sacrificar para Ti, eu lhe darei. E me perco em seu olhar, e me lanço em Suas mãos, e a beleza da Sua doce voz me convida para Te adorar. Sua face eu quero ver, do Seu vinho me embriagar. Nada vai me separar de Ti, insondável é o Seu amor. Tu és tudo para nós, Yeshua. Tu é tudo que nós precisamos ter.
Sua presença é suficiente nas nossas vidas, Yeshua. Seja bem-vindo aqui. Seja bem-vindo, Senhor, e toca aquele que ainda não experimentou essa necessidade de ter e do Senhor o suprir. Supre, Senhor, todo vazio existencial, todo vazio interior. E me perco em seu olhar, e me lanço em suas mãos, e a beleza da sua doce voz me convida para te adorar. Sua face eu quero ver, do seu vinho me embriagar. Nada vai me separar de ti, Senhor. Insondável é o seu amor, e me perco em seu olhar, e me lanço em suas mãos, e a beleza da sua doce voz me convida para te adorar. Oh, amor, sua face eu quero ver, do seu vinho me embriagar. Nada vai me separar de ti, Senhor. Insondável é o seu amor. E me perco em seu olhar, e me lanço em suas mãos, e a beleza da sua doce voz me convida para te adorar. Sua face eu quero ver, do seu vinho me embriagar. Nada vai me separar de ti, insondável é o seu amor. Olá, meus amados, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos na OCUF, uma igreja sem fronteiras, na Online World Church, uma igreja que vai até a sua casa para levar uma palavra de fé
amor e esperança para o seu entendimento, para que você possa ter o entendimento que através do online você pode sim fazer da sua casa um lugar de adoração a Deus, um lugar onde a presença de Deus habita, um lugar onde você pode construir um monturo, um altar ao Senhor. Então sejam todos muito bem-vindos, você está na Online World Church. Mais precisamente, você está na OC Youth, ou seja, OC para os jovens. A igreja para os jovens, mensagem direcionada especificamente para jovens de 17 até 30 anos de idade. Se você tem essa faixa etária, escreva através do www.crisduran.com.br/OC, faz seu cadastro e nós certamente entraremos em contato consigo para que você possa participar da nossa igreja. Todos os anos nós temos um encontro anual chamado Festa dos Tabernáculos, onde nós se reunimos, toda a igreja, toda a liderança, ficamos acampados em barraca. Isso significa depender de Deus, dependência de Deus. É um ato profético, é uma simbologia que o povo de Israel, na antiguidade, o povo hebreu, fazia no deserto, como o Senhor é a cobertura, o Senhor é a proteção. E assim nós replicamos isso para a nossa igreja, onde não tem desigualdade social, onde não tem o rico, o pobre, o branco, o preto, o negro. Não, todos somos iguais, porque afinal somos criaturas e filhos de Deus. Aqueles que ainda é criatura têm o direito de se tornarem filhos de Deus, como diz em João, capítulo 1, versículo 12 e adiante. E aquele que é noiva de Cristo entende esse propósito de estar na presença do Pai como irmão, como igreja. Ajunta-me os que me são fiéis, aqueles que fizeram pacto e aliança comigo. Salmo 50, versículo 5. Essa é a nossa missão como igreja, como corpo de Cristo. Você é muito bem-vindo a estar na OCUF. Então, não fique de fora de todas as palavras que aqui são ministradas todos os domingos, às 19 horas com o nosso querido David Mateucci. Inclusive, agora, nesse exato momento, nós vamos para a palavra de Deus, que você possa ser tocado por aquilo que Deus vai ministrar na tua vida através da vida do nosso irmão. É com você, varão, e que seja bem-vindo e traga uma mensagem para todos nós, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos. Boa noite, what's up guys, como que vocês estão? Gente que está nos acompanhando online, jovens OC, bem-vindos a essa noite, mais uma noite, onde estamos nos reunindo com um propósito. E esse propósito, em primeiro lugar, é buscar a face do Senhor. Mas também nós entendemos que estamos nos preparando para viver e fazer parte da última grande colheita que essa terra viverá e verá. Nós sabemos que estamos nos preparando. Se você nos acompanha, então você já sabe quanto a gente fala aqui sobre a necessidade da gente ser jovens, separados, consagrados. E tem muitas características e muitas coisas que a gente tem que aprender e viver se queremos ser jovens, que vão participar desse avivamento que Deus tem para nós e que Deus quer derramar entre as nações. E justamente o tema de hoje, se você está escrevendo aí, você pode anotar: o avivamento é para uma geração que sabe honrar. Vou dizer isso de novo: o avivamento é para uma geração que sabe honrar. Jovens, vocês precisam entender os tempos em quais nós estamos vivendo. Vocês precisam entender que estamos nessa última grande colheita e o mundo está precisando de jovens que vão se despertar, de profetas que irão e levarão a mensagem do Senhor até as nações, de pastores que se levantarão, sim, jovens, como Timóteo, que ensinava e conduzia a igreja, que se levantava mesmo na sua idade e na sua juventude para corrigir os falsos ensinos dos falsos mestres. Nós precisamos de jovens aptos e dispostos para ir e evangelizar, para ir e ensinar as Escrituras, para ir e transformar vidas. Você quer ser um jovem levantado pelo Senhor para pastorear,
levantado pelo Senhor, carregando poder e levando esse poder até as nações. Tem alguém, glória a Deus, tem alguém aí online que quer ser usado com poder pelo Senhor, com o poder que recebemos do Senhor. Bem, esse também é o desejo de Deus para nós. Transbordar o seu poder sobre uma geração que se separa, que se consagra, que anda no caminho reto e vive da forma que provoca o agir de Deus em nossas vidas. E jovens, se você quer receber o poder de Deus, se você quer receber unção, se você quer ser enviado, então tem um princípio que nós temos que seguir. Tem princípios que Deus tem deixado nas Escrituras para nós guardarmos e seguirmos. Mas hoje eu quero falar especificamente de um princípio muito esquecido. Muitos, ao ouvir que precisamos orar, dizem, amém, é verdade, precisamos clamar e buscar unção. Ao dizer que precisamos conhecer mais as Escrituras, dizem, é verdade. Eu quero conhecer as Escrituras e ser usado por Deus entre as nações. Ao dizer que precisamos jejuar, dizem, sim, vamos jejuar. Quantos dias? A convidar pessoas para noites de louvor, todo mundo quer. Mas se eu dizer para vocês que para viver um avivamento, precisamos de jovens que sabem honrar, qual é a sua resposta? Será que é um pouquinho de confusão? O que honra tem a ver com avivamento? A honra é um princípio que tão poucos falam nos dias de hoje. Muitos poucos ensinam sobre honra. E muitos poucos jovens querem honrar. Porque estamos numa geração que tem medo de se submeter. Estamos numa geração que diz, não, eu não quero líderes a quais eu preciso me submeter. Eu não quero de pessoas tendo opiniões na minha vida. Eu não quero disso. Então, ao falar de honra, existem muitas pessoas com traumas nos seus corações por ministérios e líderes abusivos, mas honra é um princípio do Senhor e um princípio muito, mas muito importante. E eu simplesmente quero que a gente possa orar agora para entender sobre esse princípio. Eu vou pedir que o Senhor venha trazer a sua revelação para que possamos ter uma geração de jovens que sabem honrar. Então, onde você estiver, por favor, feche seus olhos e Pai, nós simplesmente pedimos que você esteja aqui presente entre nós. Senhor, eu coloco a minha vida diante de Ti, pedindo, venha e toma as minhas palavras. Abre os corações, os ouvidos e os olhos para que hoje aqueles que estão aqui ou nos assistindo na sua casa possam receber as Tuas revelações. Me dá graça para poder transmitir, Pai, o peso da honra. Me dá graça, Pai, para poder ser um porta-voz para os seus filhos e suas filhas, para que eles possam entender quanto Tu te importas com a honra. Pedimos que a Tua presença esteja aqui e em Teu santo nome que nós oramos. Amém e amém. Hoje vamos falar sobre esse princípio que é honra. E é muito impressionante porque você sabe que na Bíblia o pecado contra uma autoridade, o pecado quando nós desonramos homens, lideranças, pessoas que Deus tem colocado e levantado como autoridades, é mais severamente castigado até de pecados contra a santidade? Sim. Deus castiga, na Bíblia vemos que Deus castiga o pecado de desonra com muita mais severidade do que o pecado contra a santidade. Ambos são coisas de quais nós precisamos ficar muito longe.
Nós precisamos viver em santidade e ter honra. Mas olha para a vida de Saul e a vida de Davi. Saul, ele pecou contra a autoridade de Deus. Ele foi desonroso com a autoridade e desobedeceu ao Senhor. Saul desonrou Samuel. E por isso Deus retirou seu espírito dele. Enquanto Davi pecou contra a santidade. E no seu arrependimento, Deus o concedeu graça e misericórdia. Eu não estou querendo baixar. Eu não estou querendo fazer com que você ache que pecar contra a santidade não é tão ruim ou perigoso. Não, o que eu estou querendo te mostrar é que quão alto é o erro e o perigo de ser uma pessoa desonrosa. Olha para Noé e seu filho. Noé pecou contra a moralidade. Ele se embriagou. Ele ficou nu na sua embriaguez. Mas o filho dele, que apontou para a sua nudez, que o desonrou, ele foi muito mais castigado. A punição contra a sua vida foi muito mais severa, e a Bíblia nos ensina que quando não honramos os nossos pais, os nossos dias são encurtados. Quando um homem não honra a sua esposa, suas orações não são ouvidas por Deus. Vemos que quando não honramos o Senhor com nossas finanças, podemos ficar com celeiros vazios. A desonra, ela traz muitas consequências. Consequências fortes, duras e certamente para os jovens ruins. Mas olha o que acontece quando desonramos profetas. Quando desonramos homens de Deus, aqueles enviados pelo Senhor para nos conduzir. Eu quero que vocês abrem a sua Bíblia em Marcos 6. Marcos 6 é um capítulo em qual Jesus, o ministério dele, já começou a se espalhar, ele já começou a fazer muitos sinais, muitas maravilhas. Ele acabou de ressuscitar uma menina. E aí ele volta para a sua cidade. E vamos ler Marcos 6, verso 1. E diz assim: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. E Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre seus parentes, em sua própria casa, é um profeta que não tem honra. É que um profeta não tem honra. E olha o que a Bíblia diz agora. Jesus estava produzindo muitos sinais e maravilhas. Jesus acabou, como eu disse, de ressuscitar uma menina. Ele vem para a sua cidade. Ele está falando com sabedoria. Mas as pessoas que o conheciam por muito tempo olharam para ele e começaram a questionar o seu valor. Começaram a tratar ele como ordinário. E a Bíblia diz que por causa disso, por causa da desonra, por causa deles não ter visto o valor em Cristo e dizer: quem é este? Olha o que a Bíblia disse. A Bíblia diz: e ele não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Tem um livro incrível que se chama... Eu ia falar aqui, Isca de Satanás. O pastor Lucas sempre fala sobre a recompensa da honra. Jovem, eu te convido a ler esse livro e você vai
aprender muitos princípios importantes sobre a honra. Mas nós vemos que por causa da desonra, a Bíblia diz que Jesus não conseguiu. Diz que ele não pôde fazer milagres. Isso não parece algo doido para vocês? Porque para mim é doido. Que a falta de honra inibiu com que Jesus pudesse fazer milagres aí nas vidas dessas pessoas. Eles perderam no poder de Deus. Eles perderam no mover de Deus. Eles perderam no derramar de Deus porque eles não souberam honrar. E tem coisas na sua vida que Jesus quer liberar sobre você. Tem portas que Jesus quer abrir. Tem poder que Ele quer derramar. Tem milagres que Ele deseja fazer, mas a sua falta de honra faz com que você seja desqualificado para receber. Lembrem da severidade de desonrar. Lembrem que a Bíblia diz que o homem que não honra sua esposa, as suas orações não serão ouvidas por Deus. A honra é um princípio que Deus quer que a gente siga. E não é que Deus não é capaz de fazer os milagres. Não é que Jesus não era capaz de produzir os milagres. Mas é que você se torna incapaz de receber quando você não sabe honrar os homens e os mensageiros que Ele tem enviado. É como ir até um waterfall. O que é waterfall? Uma cachoeira. É como ir para uma cachoeira cuja água não para de derramar, cuja força não cai. E você pega uma garrafa e você estende essa garrafa debaixo da água, só que ela está fechada. Não é que a água é impotente e incapaz de encher uma garrafa. Mas não importa quão forte é essa água, ela não vai encher, porque ela está tampada. E quando você não sabe honrar, você é como uma garrafa tampada, que não vai ver o derramar de Deus na sua vida. Só que quando um jovem aprende a honrar, quando ele destampa algo na sua vida, quando um jovem aprende a honrar, ele destampa algo no mundo espiritual. E o poder de Deus começa a enchê-lo. O poder de Deus começa a encher ele. Então, se nós queremos viver o avivamento que Deus tem para derramar sobre nossas vidas, se queremos ser os pastores, os profetas, os mensageiros, os evangelistas, os plantadores de igrejas que Deus nos chamou para sermos, temos que aprender a honrar. Eu quero mostrar para você uma história na Bíblia que justamente nos mostra como o poder de avivamento passou de uma geração a outra através da honra. E essa história começa com Elias. Em 1 de Reis 18, 16 em adiante. Eu quero que vocês marquem depois, seria muito bom vocês lerem essa história, é incrível. Mas Elias, ele era um profeta em um tempo quando Acabe e Jezabel estavam reinando. Onde Acabe estava reinando e ele estava debaixo da influência de Jezabel. E nesse tempo eles se entregaram para a idolatria, para a adoração ao Deus Baal. Eles deixaram com a iniquidade crescerem em Israel. Eles se entregaram à adoração a Deus falsos. E era um tempo onde a iniquidade cresceu tanto, e então Deus fez com que viesse uma seca sobre a terra. E aí onde nós temos que entender que a iniquidade, o aumento de iniquidade sempre traz seca.
E temos que entender a necessidade por avivamento sempre é causado pelo aumento de iniquidade. A necessidade para nós como igreja vivermos um avivamento e ver avivamento acontecer ao nosso redor acontece quando a iniquidade aumenta. A iniquidade faz com que venha uma seca espiritual. E por isso quando nós falamos que queremos ver o avivamento no Brasil e nas nações, temos que entender a realidade. Quando nós precisamos que Deus acabe com a seca e traga a chuva, então temos que reconhecer que é por causa do aumento de iniquidade. E é profetizado que nos últimos tempos a iniquidade aumentará e o amor de muitos se esfriará. E virá uma seca, e nós estamos vivendo nessa seca, onde poucos são os fiéis, onde poucos são os justos. Mas olha como Deus usou Elias, primeiro para proclamar essa seca, mas também para acabar com ela. Deus levanta profetas para advertir o seu povo da seca, mas também para acabar com ela. E em 1 de Reis 18:16, aí nos encontramos com Elias que vai e confronta Acabe. E é engraçado porque ao ver Elias, Acabe fala para ele: é você mesmo o perturbador de Israel. Temos que entender que a mensagem do avivamento irá perturbar muitos. A mensagem do avivamento irá incomodar muitos. Porque as verdades de Deus, hoje em dia, são pouco desejadas. Os ouvidos estão coçando por mentiras. Mas nós precisamos levantar uma geração que quer ouvir a verdade. E não podemos ter medo daqueles que nos chamam de perturbadores. Daqueles que dizem, não, queremos ouvir apenas do amor. Bem, o amor de Deus revela o mais sujo no nosso interior para que assim possamos nos arrepender e ser lavados. E aí onde Elias respondeu, não sou eu, olha o que ele fala, não sou eu o perturbador de Israel, e sim você e sua família, que tem levantado falsos ídolos, altares, que tem adorado e colocado seus corações no que não deveriam, que tem se entregado à iniquidade, à imoralidade. Elias diz, vocês abandonaram os mandamentos do Senhor. Avivamento, ele é algo que nós precisamos quando as pessoas abandonam os mandamentos do Senhor. O avivamento é necessário quando pessoas param de buscar a palavra do Senhor. Então o avivamento vem quando nós voltamos aos mandamentos do Senhor e quebramos os nossos altares. Como o povo quebra os seus altares. E então Elias fez um desafio. Ele desafiou. E ele convocou os 450 profetas de Acabe. E ele falou para eles, venham, se ajuntem. E vocês conhecem bem a história. É lá quando ele chama eles e diz, vamos colocar 2 altares então. E ele desafiou eles. Mas olha o que Elias perguntou para Acabe. Olha o que Elias perguntou para o povo. Olha o que Elias perguntou para esses profetas quando ele desafiou eles. Ele fala assim, até quando vocês vão titubear de um lado para o outro? Até quando vocês vão adorar em um dia os deuses Balaíns e em outro dia adorar ao Senhor? Até quando vocês vão eu nem sei falar essa palavra bem, titubear de um lado para o outro? E ele fala, se o Senhor é Deus,
então siga-o. Mas se Baal é Deus, então sigam ele. Quando a gente prega o Evangelho, a gente não tem que fazer Deus parecer mais atrativo. A gente tem que colocar a linha e dizer, ou você se entrega ao grande amor, misericórdia e poder de Deus. Se Ele é Deus, então se entrega à sua santidade. Se entrega à sua palavra. Se entrega em oração. Mas se Ele não é Deus, então vai e se entrega para o seu outro Deus. E aí onde Elias desafiou os profetas de Baal e falou, vamos levantar então 2 altares. Eu vou colocar um e vocês vão colocar outros. E aquele altar cujo fogo cai e queima o cordeiro, então esse é o altar do verdadeiro Deus. Então a palavra diz que os profetas, os falsos profetas, 450 profetas de Baal, eles clamaram de manhã até meio-dia. Clamaram, fizeram muito barulho. Sabe que pessoas mortas podem ter, sim, muitas reuniões de oração, muito movimento, muito mover, muitos gritos. Eles dançavam em volta do altar. A Bíblia diz que eles gritavam muito alto. E eles se desesperaram ao ponto de se ferir com suas espadas. Meteram o louco, né? Como se diz aqui, meteu o louco. E a Bíblia diz que passou o meio-dia e eles continuaram, olha que diz, eles continuaram profetizando em transe. Muitos chamariam isso de avivamento. Se você está aqui e você tem buscado um avivamento que parece com isso, se você está aqui pela primeira vez, eu digo para você, isso não é avivamento. E então Elias preparou um altar. E ele tinha tanta confiança no que era verdadeiro que ele jogou 3 vezes água sobre esse altar. E então, é muito interessante porque Elias, ele fez uma oração simples. Ele não passou horas tentando atrair o poder de Deus como os outros, através de movimento. Mas eu tenho convicção que Elias ele tinha uma vida de oração. Porque a Bíblia diz que o fogo desceu e queimou o altar. Sabe por que a oração de Elias foi simples e curta? Porque a Bíblia diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era um homem justo, um homem que guardava os mandamentos do Senhor, que andava com Deus, que ouvia Ele falar, um homem de oração, um homem de consagração. Então, quando ele precisou ver o agir e o mover de Deus, bastou uma oração simples, porque Deus ouve as orações dos justos. E enquanto mais justiça a gente anda, mais poderosas ficam as nossas orações. E aí então o povo se prostrou clamando ao Senhor. Eles viram isso e se prostraram em arrependimento. Eles se arrependeram. E nós sabemos que o verdadeiro avivamento, ele provoca arrependimento nos corações. E então, quando o povo se humilhou e se arrependeu, Deus, em sua grande misericórdia, parou com a seca e a chuva voltou. A chuva voltou. Mas por que eu estou querendo mostrar para vocês esse exemplo de avivamento quando eu estou falando de honra? Por que eu estou querendo mostrar para vocês isso quando a pregação é sobre honra? Porque você precisa aprender e reconhecer aqueles que são verdadeiros profetas do Senhor. Jovens, vocês precisam aprender a reconhecer os verdadeiros pastores, os verdadeiros líderes, a reconhecer quem Deus tem colocado sobre tua vida. Aqueles que são provocadores de avivamento.
E você tem que buscar aquilo que vemos em Elias, nesses pastores, nesses líderes, nesses que se chamam de profetas. Porque todos estavam buscando um avivamento, o derramar de fogo. Mas apenas o verdadeiro profeta de Deus foi aquele que o trouxe. Aquele que acabou com a seca. Aquele que fez com que o poder de Deus venha se manifestar e muitos venham se arrepender. E se você quer ser um jovem que vai em lugares secos e traz vida e abre portões do céu que se derramam, então você precisa de poder. Você precisa carregar o que Elias carregava. Você precisa da unção que estava sobre Elias. Você precisa do poder que estava sobre Elias. Você precisa andar como Elias andou. E para ser como Elias e receber a unção de Elias, você precisa honrar Elias. E foi exatamente isso que Eliseu fez. Vocês lembram de Eliseu? Após esse milagre de fogo que se derramou sobre o altar, Elias passou um probleminha aí na sua vida, né? E ele se encontrou escondido. E ele teve um grande encontro com o Senhor. E em meio a essa grande experiência com o Senhor, Deus falou para ele ir e ungir Eliseu como um profeta. E então, aí entramos em 1 de Reis 19. Se você quer buscar depois, dos versos 19 a 21. Mas na verdade, vou ler aqui para nós. Olha o que diz a palavra. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha. E Elias o alcançou e lançou seu manto sobre ele. Assim como Davi, humilde pastor de ovelhas, Eliseu também foi chamado. Um jovem que estava trabalhando arduamente. Um jovem que talvez não tinha uma vida de muita influência, muita inteligência, que muitos gostariam de viver como ele estava vivendo. Ele estava trabalhando no campo. E jovem, eu quero que você saiba, independente de onde você é, muitos dizem, eu sou pequeno demais, ou eu sou de uma cidade pequena demais. Não é sobre de onde você é, quem você é, mas é sobre onde Deus quer te levar e quem Ele quer te tornar. E Eliseu estava sendo fiel, sim, no seu trabalho, mas aí Elias veio e colocou sobre ele seu manto. E Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Quando você tem um encontro com um profeta verdadeiro do Senhor, então corra atrás dele. E ele disse, deixa-me dar um beijo de despedida no meu pai e na minha mãe. E disse, e então irei contigo. Elias soube valorizar. Eliseu soube valorizar o que Elias carregava. E ele viu tanto valor que ele estava disposto de abrir mão de tudo. E aí Elias diz, vá e volte. Lembre-se do que fiz a você. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo. E eles comeram. Depois levantou-se e partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Gente, Deus pode sim escolher grandes, sábios e influentes, como Ele fez com Paulo. Mas também Ele pode escolher pessoas simples e fiéis, como Ele fez com Eliseu. E Eliseu, ele reconheceu Elias. Ele viu o valor que Elias tinha e ele abriu mão de tudo e o seguiu. Abriu mão de tudo e foi e serviu Elias. A Bíblia diz que Eliseu se tornou
um auxiliar. O que ele queria fazer, ele abriu mão de tudo e correu atrás de Elias para servi-lo, para honrá-lo, para ir onde Elias o mandar e fazer o que Elias o mandava fazer, porque ele sabia que Elias era um homem de Deus. E aí nós vemos que eles andaram juntos até um ponto em 2 de Reis, no capítulo 2, versos 1 a 15. Vemos que Deus está prestes a levar Elias, a tirar ele da terra, a levar ele para si mesmo. E aí é onde Elias, ele está indo em direção a de onde Deus está chamando ele, onde ele vai tirar ele. E aí, Eliseu, quando Elias fala para ele, fique aqui, pois o Senhor me enviou. Fique aqui, Elias. Elias está dizendo para Eliseu, fica aqui que eu vou, que agora o Deus vai me levar. E Eliseu falou não, eu vou onde você vai, eu ficarei contigo. E a gente vê isso em 2 de Reis, capítulo 2, versos 1 a 15. Vamos abrir aqui. 2 de Reis. No 27º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Azarias. Nossa, perdão, é porque o 2 de Reis 2. Eu vim pro 15. Talvez vocês estavam falando assim, quê? 2 de Reis 2. Aí versos 1 a 15. Quando o Senhor levou Elias aos céus em um redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal. E então Elias disse a Eliseu, fica aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. E Eliseu, porém, disse, tão certo como vive o Senhor e como tu vives, não te deixarei ir só. E então desceram juntos a Betel. E em Betel, os membros da comunidade dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai tirar o seu mestre de você? E eu já vejo duas coisas muito grandes aqui. A primeira pergunta, será que Eliseu foi desobediente quando Elias falou para ele ficar? Não. E somente quem tem intimidade e quem sabe honrar o seu líder, o seu pastor, o profeta sobre sua vida, entende o que aconteceu aqui. Porque muitas vezes o pastor Lucas já falou para mim coisas similares. Uma vez eu chamei o pastor Lucas, ele estava morando no Rio. Ele veio me visitar em Goiânia. O meu apartamento era um apartamento pequeno. Eu ia falar chiquito. Era um apartamento pequeno. E estava chegando a noite, né? E eu falei para ele, pastor, eu vou dormir no sofá. Você toma a cama. E ele falou, não, Davi, não, eu vou dormir no sofá. Não, você vai dormir na cama e eu vou dormir no sofá. Eu falei, não, pastor, deixa eu te honrar. Não foi desobediência da minha parte não ir dormir no sofá, na cama. Eu não desobedeci o pastor Lucas indo dormir na cama. Não indo dormir na cama. Eu implorei para ele me deixar honrar ele. E eu falei para ele, pastor, deixa eu te honrar. Pois eu sei que existe uma grande recompensa quando honramos os profetas. Quantas vezes eu quis servir o pastor Lucas, ele não queria que eu servisse ele. Assim como Elias. Porque ele é servo. Porque ele é quem quer servir. Porque ele é primeiro quem conhece o princípio de honra. E eu disse, não, pastor, deixa eu te servir. Deixa eu te honrar. Porque eu desejo receber de parte do Senhor o que está sobre sua vida. E aí, você vê que Eliseu se encontrou com a comunidade e diz que eles perguntaram, você sabe que o Senhor vai tirar o seu mestre? Eles já sabiam que Eliseu tinha grande intimidade com Elias. Eles já sabiam que Eliseu era alguém que era grudado a Elias,
que honrava Elias, que servia Elias, que andava e ia com Elias onde ele ia. E então ele respondeu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Olha como ele estava com dor, porque ele sabia que nesse dia Deus ia levar o seu mestre. Então Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. E Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor e como tu vives, não te deixarei ir só. Assim foram a Jericó, e em Jericó os membros da comunidade dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai tirar o seu mestre de você? E ele respondeu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida, Elias lhe disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Olha como o Senhor estava enviando ele de lugar em lugar. E Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor e como tu vives, não te deixarei ir só. Olha essa honra. Jovens, às vezes é tão difícil receber uma mensagem de vocês. É tão difícil saber como está indo sua semana. Ok, nós temos grandes profetas no nosso ministério. Mas Deus também tem colocado um vinheteiro na sua vida. Quem Ele quer que você honre. Quem Ele quer que você veja valor. Quem Ele quer que você sirva. E também honrar e servir os vinheteiros, os pastores, os profetas deles. Honrar e ver o valor na vida do pastor Lucas, na vida do pastor Cris, na vida daqueles no nosso ministério que trazem o alimento. E quando Elias e Eliseu, verso 7, pararam à margem do Jordão, 50 membros da comunidade dos profetas os acompanharam e ficaram à distância. Então Elias tirou o manto, enrolou-o e com ele bateu nas águas. E as águas se dividiram e os dois atravessaram em terra seca. E depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja tirado de você? E aí foi onde Elias respondeu: dá-me porção dupla do teu espírito. Dá-me porção dupla do teu espírito. E aí ele disse: o seu pedido é difícil. Se porém você me vir quando eu for tirado de você, terá o que pediu, do contrário não será atendido. Ou seja, Elias está dizendo: isso não cabe a mim, e sim a Deus. Mas se você estiver aqui com olhos abertos para ver o que Deus vai fazer aqui, com olhos para ver o sobrenatural, então vai ser um sinal que Deus derramará sobre sua vida a sua porção, a recompensa da honra. E de repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu uma carruagem de fogo puxada por cavalos de fogo que os separou. E Elias subiu aos céus em um redemoinho. Mas quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, carruagens e cavaleiros de Israel. Quando já não podia vê-lo, Eliseu agarrou as próprias vestes e as rasgou em meio. E depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? E tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. E quando os membros da comunidade dos profetas vindos de Jericó viram isso, disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. E aqui nós vemos que quando você aprende a honrar um profeta, você recebe a recompensa de um profeta. Em Mateus 10:41, Jesus fala sobre isso. Que aquele que honra um profeta receberá
receberá a recompensa, a bênção de um profeta. Mas essa recompensa, ela é dada por Deus. E Eliseu soube honrar a Elias, e por isso Deus olhou para ele e colocou sobre ele o mesmo espírito que estava sobre Elias. E então, jovem, eu termino com uma pergunta que você deve fazer para si mesmo. Como posso ser um jovem que honra? Primeiro, reconheça o valor que seu líder carrega. Após essa reunião, jovens, eu gostaria muito que vocês mandassem uma mensagem para o seu vinheteiro, honrando-o, reconhecendo tudo que eles têm feito para a sua vida. Tudo que eles têm feito para te servir, para te cuidar. Em segundo lugar, seja humilde para aprender. Quando nós honramos aqueles que estão acima de nós, nos humilhamos para receber e reconhecer que Deus os capacita para nos ensinar. Então reconheça o valor que está sobre seu líder e seja humilde para aprender. Terceiro, seja um jovem que serve. Jovens, precisamos de pessoas dispostas a servir com excelência, a multiplicar os talentos, abrir mão do que for e seguir o profeta para servi-lo. Foi o que eu fiz. Eu abri mão de tudo que eu tinha em Goiânia para seguir e servir os profetas. É um alto preço para fazer isso. No começo você perde muito. Eliseu vendeu tudo o que ele tinha. Abriu mão dos seus pais. Mas olha a recompensa. Olha a unção que foi derramada sobre ele. Em quarto, deseja estar perto do seu líder. Jovens, anseiem por estar perto dos seus pastores. Anseiem andar perto dos seus líderes. Anseiam, sim, conhecê-los mais e ser mais conhecidos por eles. Pois aquele que se aproxima de Deus, Deus se aproximará dele. Aquele que se aproxima aos seus líderes, os seus líderes se aproximarão a ele. Em quinto lugar, siga-o e vai onde ele vai. Quando Elias dizia, Deus está me chamando para Jericó, Eliseu falava, eu vou contigo. Deus está me chamando para o rio, eu vou contigo. Jovens, eu estou indo para as nações, porque os meus pastores, os meus profetas estão indo para as nações. E a minha pergunta é se você está disposto a abrir mão de tudo, a honrar os teus líderes, a honrar os teus pastores e a segui-los até o último dia para receber unção sobre a tua vida e assim ser jovens que impactam essa geração. Glória a Deus. Vamos orar então. Feche seus olhos onde você estiver. Senhor, muito obrigado por esse momento na Tua presença. Obrigado por essa palavra que nos ensinou tanto sobre o poder que você tem reservado para aqueles que estão dispostos a honrar. Deus, eu oro e eu peço que você venha conduzir esses jovens a se autoanalisar e se perguntar, será que eu tenho honrado? E se eles não têm honrado, então que eles possam, Senhor, que eles possam primeiramente se arrepender, que eles possam ir atrás dos seus líderes e dizer, eu quero te honrar, eu quero fechar as brechas que existem na minha vida e eu quero destampar a garrafa do mundo espiritual para receber poder. Deus, desperta esses jovens a entender os tempos em quais estamos vivendo e abre os olhos deles para reconhecer os verdadeiros profetas. Pois certamente os falsos profetas honraram Acabe
e Acabe honrou seus falsos profetas. Mas a recompensa da honra vem quando reconhecemos quem honrar e o fazemos. Em teu santo nome que oramos, Senhor. Amém e amém. Jovem, se você está aqui e você diz, eu quero honrar a unção que está sobre esse ministério, se você reconhece que aqui existem verdadeiros homens de Deus, verdadeiros líderes, como eu, como o pastor Lucas, como o pastor Cris, como os outros vinhateiros que nós temos aqui, os outros pastores. E se você quer seguir e servir nesse ministério, assim como Eliseu reconheceu e quando recebeu o manto, então hoje estou te chamando como Elias chamou Eliseu. Estou dizendo, venha. Venha, que aqui há poder, aqui há profecia, aqui existe a palavra, aqui viveremos e veremos avivamento. E daqui iremos para as nações. Tem um QR Code aqui, você pode fazer o seu cadastro. Iremos te chamar, iremos te ligar. E iremos colocar você por uma prova. Iremos fazer você passar, iremos acompanhar você, né? Eu estarei com você todas as quinta-feiras no Step 1, onde estarei te preparando para ser como Eliseu, a receber de Elias. Amém. Glória a Deus. Então faça seu cadastro, também está na descrição. Você pode escanear o QR Code, entrar no nosso site, que vamos colocar aqui porque acho que é www.crisduran.com/br. Vamos colocar aqui, jovens, me perdoe. Mas amém, jovens. Como sempre, eu estou indo para as nações porque eu vou seguir Elias. E a minha pergunta, de verdade, é quem que vai comigo? #eu irei. A gente se vê na próxima, gente. Tamo juntos. Um abraço.